essa música em 2011. Na altura, o pastor Tiago Cavaco, que é pastor da Igreja da Lapa, na altura ainda São Domingos Benfica, ele fez uma de cânticos para a Páscoa chamada R de Ressurreição. E ele me convidou para participar dessa coletânea com uma música, mais chegada com o irmão que a gente canta aqui na igreja. E foi a primeira vez que uma música minha atravessou o Atlântico e veio para a Europa, e eu fiquei muito feliz com isso. Não pela música em si, mas por fazer parte de algo que serviria para a edificação da igreja aqui na Europa. E essa música do Sami, que para quem não sabe é do Samuel Udi, nosso membro aqui da igreja, também fez parte dessa coletânea, e foi a primeira vez que eu ouvi essa música nessa coletânea. E a impressão que ela causou em mim foi uma impressão tão forte quanto a primeira vez que eu ouvi Império, que é também uma música do Samuel, de um disco mais antigo, que também me causou uma impressão muito forte daquilo que é o Evangelho, daquilo que nós, como cristãos, ansiamos pelo reino de Deus. E, de certa forma, essa história lembra um pouco do livro de Atos. Eu já vou avisar logo que, em hipótese alguma, eu estou comparando nem a mim, nem ao Samuel com os apóstolos, nada disso. Mas no livro de Atos, o que nós vemos é que Deus une pessoas que eram completamente diferentes, pessoas de locais diferentes, pessoas com históricos diferentes, com bagagens completamente diferentes, com um propósito só, a edificação de sua igreja. É isso que a gente vê em Atos, e a gente vai perceber muito isso no que a gente vai ler hoje. No domingo passado nós lemos do início da conversão de Saulo, quando Saulo é derrubado, literalmente Cristo aparece no caminho de Damasco e Saulo é derrubado do cavalo. Aquelas pessoas que estavam com Saulo ouvem também a voz de Jesus. A gente começou a ver isso, acho que no domingo retrasado, no domingo passado foi a continuação dessa história. E a gente vê da conversão dele. E uma parte interessante que ficou desses 2 últimos domingos é que quando Jesus explica o porquê que ele usaria Saulo, ele diz o seguinte: para mim importa que ele saiba o que é sofrer pelo meu nome. E a gente vai ver como isso se mistura com a história de Saulo. Mas, para efeito de conversa, eu gostaria que nós orássemos, que os irmãos já deixassem abertas, antes da oração, claro, a Bíblia em Atos 9, versos 20 a 43. É um texto um bocado longo. Eu acho que eu consegui no primeiro culto ser, não vou dizer curto, mas eu vou dizer que eu não fui para os 40 minutos, que infelizmente são meus usuários. Vou tentar fazer em algo menos hoje, mas a gente vai, como é que a gente vai fazer essa leitura? A gente vai ler alguns trechos e vai conversar um pouco sobre o que está acontecendo, para que no final a gente perceba o que Deus está falando essa manhã. Mas vamos orar antes, pedindo que Deus venha sobre nossos corações e nos ilumine, para que a palavra seja bem plantada em nossos corações. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos na tua casa. A casa é tua e nós somos feitos moradores dela por causa de Jesus Cristo, Senhor. Jesus, que é o nosso irmão mais velho, Jesus, através de quem somos feitos cordeiros teus, de tudo aquilo que o Senhor tem para os teus filhos, ó Pai. Obrigado porque foi através de Jesus, do seu sangue, daquilo que acabamos de cantar, na cruz, um homem que era Deus padeceu por homens vulgares como nós, ó Pai. Obrigado por essa realidade, obrigado porque veremos como isso se aplica também no texto que leremos hoje. E eu peço, Pai, desde já, que tu nos permitas entender bem a mensagem, que o seu texto, que foi tu mesmo que ditaste a teus apóstolos, meu Pai, fique bem marcado em nossos corações e mentes e que isso cause transformação em nossas vidas, meu Pai. Seja exaltado e glorificado. Nada que fazemos aqui, fazemos com o intuito de sermos nós gloriados, ó Pai, mas que o teu nome seja glorificado nessa manhã. É o que pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Olha, já vamos partir para a leitura do texto. Atos 9, versos 20 a 22, diz o seguinte o texto: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é ele que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha, o texto começa dizendo que logo pregava. Não é difícil nós entendermos o porquê que Saulo ou Paulo, a mudança do seu nome não teve o mesmo caráter que a mudança do nome de Abraão e de Sara no Antigo Testamento. É simplesmente, Saulo é o nome hebraico de Paulo e Paulo é o nome grego. É simplesmente uma questão de tradução. Nesse momento aqui ele é chamado Saulo porque ele falava ainda com os judeus.
então a gente se refere a ele pelo nome hebraico dele. Não é difícil entendermos o porquê de Saulo logo começar a pregar Jesus. Saulo é alguém que tinha um currículo invejável dentro da cultura judaica. Em outras cartas, né, nas suas cartas, nós tomamos conhecimento de que ele era alguém que era Deus de Deus, que ele havia sido circuncidado ao 8º dia e que, principalmente, ele havia aprendido aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o principal instrutor do judaísmo e ele foi o professor de Paulo. Paulo era alguém extremamente proficiente, completamente bem instruído no judaísmo. Então, quando ele tem esse encontro com Cristo, é o fechamento da teologia dele. Toda a teologia de Paulo já estava fechada. Ele já sabia as profecias, ele já sabia que o Messias havia de vir. Quando ele vê Jesus, ele entende quem é Jesus, ele percebe que, bom, tudo aquilo que eu aprendi culmina nesse homem. O ápice de toda a minha teologia, o ápice de tudo aquilo que eu aprendi é Jesus. Não é difícil a gente entender o porquê que, no momento em que ele teve essa revelação de que Cristo é o Messias, de que Cristo é o Filho de Deus, e que quando ele perseguia a igreja, na verdade, ele perseguia a Jesus. Porque quando Jesus fala com Saulo, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguiu a Jesus fisicamente, ele perseguia seus discípulos. Lembrando que Saulo consentiu com o apedrejamento de Estevão, um dos principais e maiores diáconos que a igreja teve no seu início. E a gente sabe que quando Jesus diz, porque me persegues, na verdade ele não estava perseguindo Jesus, de fato. Ele perseguia seus discípulos. E Jesus se assemelha aos seus discípulos. Se você persegue os meus, você me persegue. E quem defende os seus discípulos, quem defende os discípulos de Jesus, é o próprio Jesus. Isso é algo que já podemos lembrar. Aquele que é a nossa defesa, aquele que é a nossa garantia, no período de perseguição, no período de dificuldades impostas por questões exteriores a nós mesmos, a nossa garantia é Jesus. Mas, além disso, os judeus esperavam aquele que viria prender os judeus. Os judeus esperavam aquele que viria prender os cristãos. Eles sabiam disso. Eles já sabiam do histórico atroz de Saulo. Eles sabiam que Saulo era violento. Eles sabiam que Saulo era alguém que odiava os cristãos. Então, em Damasco, os judeus palestinos esperavam mesmo que Saulo viesse e extirpasse aqueles cristãos dali. Por outro lado, os cristãos também sabiam que Saulo estava chegando. E eles sabiam também do histórico de Saulo em Jerusalém. Então, os cristãos tinham duas alternativas. A primeira era orar por livramento de Deus. A segunda era orar dizendo: Senhor, estamos prontos para te encontrar. Porque era certo. Se Saulo os levasse de volta a Jerusalém, os principais sacerdotes, eles todos seriam mortos. Assim como em Jerusalém os discípulos eram mortos. Assim como Estevão foi morto. Então isso era aquilo que estava acontecendo. Só que com a entrada de Jesus na história, tudo muda. Os cristãos veem em Saulo um irmão e os judeus veem em Saulo um inimigo. E é por isso que o texto diz que eles ficaram confusos. Todos eles ficaram confusos, na verdade. Não foram só os judeus palestinos que ficaram confusos. Os cristãos também ficaram confusos. Porque assim, não era isso que a gente estava esperando. A gente esperava alguém que viesse nos prender. E é alguém que quer ficar com a gente. E quer andar com a gente. E quer aprender com a gente. E principalmente estava pronto a ensinar. E a pregar, confundindo os judeus, dizendo que Cristo é o Messias. Aquele que negava isso por tanto tempo, estava pronto a dizer abertamente, nas sinagogas, que Jesus Cristo é o Messias. Continuando o texto, dos versos 23 a 25, diz o seguinte: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, de Saulo, no caso. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. De noite, guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Há algumas coisas interessantes aqui. A primeira é que, quando esse texto diz decorrido de muitos dias, Saulo ficou 3 anos em Damasco. Ele ficou 3 anos ali com aqueles discípulos, pregando o Evangelho. Ele não ficou simplesmente aprendendo, ele também estava aprendendo a viver em comunidade, aprendendo a amar seus irmãos, novos irmãos cristãos, mas principalmente ensinando. Saulo já entrou no ministério pregando. Ele ficou 3 anos lá, ensinando e pregando nas sinagogas que Jesus é o Messias. Mas é interessante que logo nos 3 primeiros anos de vida cristã de Saulo, nós vemos que aquilo que Jesus disse já estava se cumprindo. Para mim, importa que ele saiba o que é sofrer pelo meu nome.
ele já, em 3 anos, como cristão, já conseguiu despertar o ódio de um grupo. Esse primeiro grupo que a gente vê aqui nesse texto são os judeus palestinos. Os judeus palestinos são os judeus de nascimento daquela região, que estavam lá e, enfim, eram os zelotes, eram aqueles sacerdotes, eram aquelas pessoas que amavam o judaísmo, odiavam o cristianismo, odiavam Jesus. E ele já havia despertado o desprezo e o ódio dessas pessoas. Intentaram matá-lo, não conseguiram. E uma coisa interessante aqui é que Saulo é resgatado, ou melhor, ele é tirado de Damasco, de uma forma muito semelhante àquilo que nós vemos em 2 Samuel 2, quando Raabe tira os espias que foram enviados por Samuel de Jericó. Eles foram descidos por uma corda, a casa de Raabe ficava nas muralhas, então eles desceram por uma corda. Aconteceu a mesma coisa com Saulo aqui. Eu achei interessante esse paralelo. Aquilo que aconteceu com os espias lá em Jericó, também aconteceu com Saulo. Teve que fugir, saiu fugido daquela cidade, ele sabia que se ficasse lá seria morto. Continuando, versos 26 a 30, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele viu o Senhor no caminho e como este lhe falava. E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram a Tarso. Ou seja, Saulo sai de Damasco na calada da noite, em fuga, para Jerusalém, para ficar com os discípulos e com os apóstolos. É lá onde estavam os apóstolos, em Jerusalém. O que acontece quando chega em Jerusalém? Ninguém quer recebê-lo. Porque, como nós vemos no versículo 21, não é esse que exterminava em Jerusalém os do caminho? Ou seja, ele volta para a cidade onde os piores crimes contra a humanidade, contra os cristãos, que ele cometeu, aconteceram. Foi em Jerusalém onde ele cometeu as piores atrocidades. Ele era conhecido por toda Jerusalém como aquele que gostava de matar cristãos. Era assim que os judeus o conheciam. Essa era a fama dele. Saulo não era alguém confiável, se você é cristão. Você não seria amigo de Saulo. Saulo seria alguém que você manteria distância. Então, quando ele chega naquela comunidade de discípulos, junto com os apóstolos também, ninguém queria receber. Ali havia pessoas que perderam membros de suas famílias, amigos próximos, por causa de Saulo. Saulo matou muitos amigos e familiares daquelas pessoas. É claro que ninguém receberia. E aí, volta a cena, Barnabé. Barnabé é uma das figuras centrais de Atos. A gente já leu sobre ele, acho que no capítulo 6 ou 5, alguns domingos atrás, mas falamos de Barnabé também. Barnabé chega aqui nesse momento para 2 coisas. A primeira é garantir aquelas pessoas, aqueles discípulos, que sim, Saulo se converteu e durante 3 anos ele pregou em Damasco com poder. Ele pregou Jesus em Damasco. Ele foi lá para garantir isso. E outra coisa, que aqui é rápido a gente ler, mas que a gente precisa lembrar. Qual era a característica principal para que alguém se tornasse apóstolo? Era ter tido um encontro físico, visível com Jesus. O apostolado de Paulo vem desse momento. Barnabé garante também aos apóstolos e discípulos que o próprio Jesus apareceu no caminho para Damasco a Paulo, a Saulo, e falou com ele. Barnabé deu garantia disso. Então Barnabé, além de dar garantia de que Saulo de fato era um cristão, ele também deu garantia aos apóstolos de um futuro apostolado de Paulo. Era a garantia que nós temos aqui de que, olha, é verdade, ele teve um encontro com Jesus, Jesus apareceu para ele físico, ele falou com Jesus. Jesus ouviu, Saulo ouviu a voz de Jesus falando com ele. Então, essa é uma das garantias do apostolado de Paulo. E aqui a gente vê que ele caminhava com os discípulos e com os apóstolos, ele já estava familiarizado, e aqui ele consegue comprar uma briga com outro grupo de judeus, os judeus helenistas. Os judeus helenistas, eles haviam nascido e tinham sido criados dentro da cultura grega, então isso já os tornava um grupo à parte dentro do judaísmo. Os judeus palestinos não gostavam dos judeus helenistas. Havia toda uma questão cultural grande, então se um judeu abraçava a cultura de outro povo, aqueles judeus palestinos originais, em tese, não recebiam bem aqueles judeus
helenistas. Então, Saulo começou a tratar com eles, a debater com eles e provar para eles, através também da própria cultura grega. Nós vemos ele usar esse recurso em suas cartas, provar que Cristo era o Messias. E aí esse grupo também quis matar Saulo. Ou seja, em 3 anos e pouco de vida cristã, 2 grupos diferentes queriam matar Saulo. Ou seja, aquilo que Cristo promete, aquilo que Cristo diz é fato e vai acontecer. Se importava que ele soubesse, se importava para Saulo saber o que era sofrer em nome de Jesus, ele já estava passando por isso. E aqui, os irmãos, na tentativa de mais uma vez protegê-lo, o enviam de volta para Tarso. Tarso era a sua cidade natal, eles imaginaram que ali ele teria um pouco mais de proteção, ficaria um pouco mais tranquilo, e foi o que aconteceu. Paulo vai para Tarso, ele some de cena por um tempo, a gente ainda está no capítulo 9, ele só volta no capítulo 13, alguns anos vão se passar de Paulo sumido, ele não volta a aparecer, e quando ele aparecer de novo vai ser justamente de volta com Barnabé. O mesmo homem que ajudou aqui nesse momento de dar garantia aos cristãos de Jerusalém que ele de fato era cristão, vai voltar para iniciar a viagem missionária junto com Paulo. E aqui tem um versículo que é um pouco estranho no contexto, porque a gente está vindo falando de Paulo, e daqui a pouco a gente vai começar a falar de Pedro. E tem um versículo isolado, que é o versículo 9:31, que nós vamos ler agora, diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. É um versículo um pouco... Aparentemente ele está deslocado, porque a gente fala de uma biografia, a gente está falando da biografia de Paulo, e agora a gente vai falar sobre 2 milagres operados por Pedro em cidades diferentes. Ele não estava em Jerusalém, ele estava em outro lugar. E por que esse versículo aparece aí? Há uma razão, e eu acho que não só uma razão histórica do livro, mas também é uma razão para nós hoje. Mas é interessante entender que 2 fatores trouxeram essa paz, essa possibilidade de crescimento à igreja. O primeiro fator é que Paulo havia se convertido. Paulo, o maior perseguidor da igreja do seu tempo. Ninguém se equiparava a Paulo. Eu estou aqui indo um bocado longe, mas é fácil entender o porquê Paulo era solteiro. Talvez ele não quisesse ter companhia de mulher, porque ele passava dia e noite caçando os cristãos. Era o prazer da vida dele. O prazer da vida dele era acabar com a igreja de Cristo. Então, o fato dele ter se convertido trouxe paz para a igreja em toda aquela região. Para mim, perceber isso e entender isso foi algo de explodir a cabeça. Assim. Porque um homem, tendo se convertido, a igreja experimentou alguns anos de paz. Só porque ele parou de perseguir a igreja. Outra questão também é que nesse momento houve troca de governadores locais e a troca de um imperador também. Isso permitiu que a igreja experimentasse um pouco de paz e a perseguição fosse refreada. Mas a gente sabe, e logo em seguida a gente vai ver isso, essa paz não dura para sempre. A igreja sempre cresceu e viveu a paz em meio às dificuldades. É isso que a igreja tem experimentado desde sempre. E a gente vai ver mais para frente que é isso que ela volta a viver. Continuando o texto, versos 32 a 35, mudamos o foco agora para Pedro. Passando Pedro, verso 32, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia da cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A gente muda o foco para Pedro e a gente vê que Pedro continua agindo da mesma forma que ele agia antes. A primeira cura que a gente vê operada por Pedro acontece em Atos 3, 1 a 10, na cura do coxo. E naquele momento, Pedro diz: não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos, damos. Em nome de Jesus, eu levanto e amo. E aqui ele diz: Jesus Cristo te cura. Pedro continua com o mesmo padrão de: se algo acontece, não é pelo poder que está em mim. Jesus Cristo opera através de mim. Se algo acontece, é porque o próprio Cristo quer que isso aconteça. O poder não é meu, o poder não está em mim, o poder é de Cristo. Pedro continua a agir
de forma que Cristo seja glorificado. E o resultado disso a gente vê no verso 35. Viram todos os habitantes de Lídia e Sirona, os quais se converteram ao Senhor. Reparem, no início, após o Pentecostes, Pedro se torna de fato o principal dos apóstolos. Não é sobre ele que a igreja está edificada, é sobre Jesus, sabemos disso, isso é ponto pacífico, mas que ele e um papel de liderança entre os apóstolos e os discípulos, isso fica claro. Pedro é aquele que, quando pregava, milhares de pessoas se convertiam. Nesse momento, Pedro não prega. Pedro simplesmente oferece o nome de Jesus para que Jesus cure aquela pessoa e aquelas pessoas todas que viram essa cura se convertem. É interessante ver como em nenhum momento Pedro busca o foco, a atenção. Jesus Cristo te cura. Levanta o teu leito. Não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos, Jesus o Nazareno, levanta e anda. Não é eu, Pedro, ordeno que levante. Não é eu, Pedro, digo que você fique bom. Não é isso, não é esse o foco. Pedro gostava e amava glorificar a Cristo, mesmo quando aparentemente as pessoas podiam olhar para ele e dizer como ele é poderoso. Não sou eu poderoso, Cristo é poderoso em mim e através de mim. E é assim com todos nós. Agora para a parte final do nosso texto, versos 36 a 43, diz o seguinte: havia em Jope discípula por nome Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Olha que são usados para se referir a ela. Ela era notável pelas esmolas e boas obras que fazia. A gente sabe que a salvação não vem pelas esmolas ou pelas obras, mas ela era notável em fazer isso por causa do amor de Jesus. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com eles. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a à vida. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Alguns pontos me chamam muita atenção nesse momento. Primeiro, o contraste em relação ao milagre que ele havia acabado de operar em Lida. Naquele milagre, ele operou esse milagre à vista de todos. Todas as pessoas viram aquilo que aconteceu e muitos se converteram por causa disso. Nesse momento, o corpo de Dorcas estava no cenáculo. O cenáculo era uma sala separada da casa, que ficava no andar de cima, no mesmo lugar, não naquela casa, claro, mas é um lugar semelhante àquele onde Jesus realizou sua última ceia com seus discípulos na sua despedida antes da crucificação. Então, Dorcas estava lá, sendo velada, já estava morta. O texto diz claramente que ela já havia sido lavada, ou seja, o corpo já havia sido lavado e preparado para ser eventualmente enterrado. Aquelas pessoas estavam ali velando aquele corpo, ou seja, não havia hipótese dela estar viva. Ela estava de fato morta. E na cidade ouviram dizer que Pedro estava em Jope, a 16 quilômetros dali. 16 quilômetros para a gente não é tão longe, mas naquela época não havia carro, nem estradas boas. Então era uma certa caminhada. Mesmo que ele fosse de cavalo, demoraria algumas horas para ele chegar até Lida. Isso é certo. Assim, ela não estava dormindo e ele não chegou lá na mesma hora que foi chamado. Operado em Jope, em Lida, peço desculpa, agora está em Jope. Ao contrário do milagre operado em Lida, onde as pessoas estavam todas ali perto, Pedro pede que todas as pessoas saiam do cenáculo. Ele fica sozinho com o corpo. Ninguém vê aquele milagre se operando. Pedro se ajoelha, Pedro ora ao Senhor.
e ele dá uma ordem simples, um comando muito semelhante àquele que nós vemos Jesus dando à filha de Jairo quando ela é ressuscitada também. Agora, nesse caso, Pedro diz, Tabita, levanta-te. Naquele momento, Jesus disse, menina, levanta-te. É uma ordem simples. Não tem projeção, não tem fogos de artifício, não tem som, fumaça, não, laser. Não é nada disso. É uma ordem simples. Tabita, levanta-te. Eu não tenho dúvidas que após a oração de Pedro, aquele corpo já não era um cadáver. Aquele corpo já não era uma coisa inerte, sem vida. Ele já estava na presença do corpo vivo de Tabita, de Dorcas. E quando ele diz, Tabita, levanta-te, ele já falava com ela de volta à vida. É interessante ver que esse milagre operado, em primeiro lugar, serviu para a edificação da igreja daquela cidade. Aquelas mulheres, aquelas viúvas, iriam sentir falta de Tabita. Não ela era a pessoa responsável por cuidar daquelas mulheres. E, se nós lembrarmos, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, desde Israel, quando Israel ainda era a igreja de Deus, o povo dele, o mandamento que Deus dá é: cuidem dos órfãos e das viúvas. Os órfãos e as viúvas são aquele grupo que ninguém quer dar atenção porque os filhos já abandonaram. Aqui estamos falando de viúvas cristãs, provavelmente seus filhos também já haviam as abandonado porque elas eram cristãs, seus filhos podiam ter continuado no judaísmo. Estamos falando de mulheres que não tinham amparo. Tabita, Dorcas, era essa pessoa que amparava essas mulheres. A morte dela faria muita falta naquela comunidade, porque ela era alguém excelente, ela buscava fazer o melhor, ela dava o melhor dela por aquelas pessoas, por aquelas mulheres. E reparem, Pedro é tão cuidadoso que no momento em que ele apresenta de volta Dorcas viva para aquela comunidade, ele primeiro e principalmente chama as viúvas. É o primeiro grupo que ele dá, olha, está aqui aquela que cuida de vocês. Ele quis dar atenção a elas. Ele está dizendo, olha, quando nós estávamos lá, instituímos em Jerusalém os diáconos, foi para cuidar das viúvas, porque todo o problema do início do diaconato surgiu por causa das viúvas. E aqui a gente está cuidando de vocês de novo. A igreja cuida das pessoas desfavorecidas. Essa é claramente a mensagem que a gente pode tirar daqui. Então, mais uma vez, esse milagre é tomado, todas as pessoas sabem desse milagre, e Cristo é exaltado e há uma acréscimo na igreja naquele local. O texto fecha com um detalhe importante, versículo 43, que também pode passar despercebido, mas é interessante a gente lembrar e a gente saber. Pedro ficou em Jope muito tempo, chamado Simão. Só que um curtidor é alguém que trabalhava com peles de animais mortos. Para o judeu, um animal morto é algo que você não pode tocar. E alguém que toca em animais mortos se torna impuro, alguém que não pode ser tratado como igual. Certamente, Simão, esse homem, esse curtidor, não era bem atendido, não era bem recebido na sinagoga local. Ele era um pária naquela sociedade. Ele era alguém que não tinha atenção, ele era alguém que não era bem visto. E o que é interessante nesse momento é que no capítulo 10, versículos, provavelmente no próximo domingo veremos isso, Pedro tem uma visão que vai mudar toda o entendimento dele sobre aquilo que é puro e aquilo que é impuro diante de Deus. Então, nesse momento, Pedro já estava... Embora ele fosse cristão, ele ainda era judeu. As leis judaicas não caíram simplesmente para todos os judeus, elas continuam valendo. Então, ele estava na casa de alguém impuro. O cristianismo faz essas coisas serem menores. O cristianismo faz com que essas barreiras sejam caídas. E no capítulo 10 a gente vê como isso vai se desenrolar na vida de Pedro. Bom, temos aí o nosso texto. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu pensei assim, bom, é um texto que a primeira leitura a gente consegue entender muito bem o que está dizendo, não precisa de muita explicação, alguns dados interessantes podem surgir no meio dele, eu tentei trazer isso para os irmãos. Mas eu pensei, o que de fato ele pode ser aplicado nas nossas vidas? Como é que a gente pode tomar esse texto e pedir que Deus traga transformação a nós, pedir que Deus aplique isso nas nossas vidas? Eu queria rapidamente, e juro que é rapidamente, apresentar 3 possibilidades de aplicação para os irmãos, que foram
aplicações que eu pude tirar para a minha vida, eu espero que também sirvam para a vida dos irmãos. A primeira, nós tiramos da vida de Paulo. Paulo, ele tinha tudo para ser um protagonista dentro do judaísmo. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, nós tínhamos aula de introdução ao Novo Testamento, também tínhamos aula de grego, e os professores dessas duas matérias diziam que o grego de Paulo era um grego excelente, vocabulário excelente, com a gramática excelente, era um grego muito bom, um grego rico. Isso fica claro também porque ele escreveu muitas cartas, a gente tem a possibilidade de avaliar como era o grego de fato dele, não que se importe muito, e peço desculpas por isso, mas não é que as línguas gregas originais não importam, mas avaliar se é bom o grego ou não, isso é menor. Mas a gente tem como saber isso, a gente sabe que o grego dele era muito bom. Ele era alguém instruído no judaísmo, ele era alguém conhecido no judaísmo, possivelmente ele se tornaria um grande líder judeu, ele poderia ser alguém que teria uma grande ascensão dentro da religião judaica. Mas o que acontece é que quando Cristo o chama, ele promete uma coisa para Paulo. Importa que ele saiba o que é sofrer por irmão. Dentro da Bíblia, a gente não vê um outro chamamento de Cristo assim, dessa forma. Jesus já está dizendo claramente o que vai acontecer com a vida de Paulo. Ele vai sofrer muito por minha causa. E a gente vê que logo nos 3 primeiros anos de ministério de Paulo, isso se cumpriu. E 2 grupos diferentes queriam matá-lo. E a gente vai ver ao longo das suas cartas e ao longo de Atos também que mais pessoas queriam fazer mal a ele, porque ele se tornou alguém literalmente odiado. Todo o ódio que ele nutria pelos cristãos parece que se virou eventualmente contra ele. Mas a questão é que já em Atos, e lendo as cartas de Paulo, nós vemos como ele é grato a Jesus por esse encontro. Como essa mudança de vida proporcionada por Cristo a Paulo afetou a vida dele a ponto de ele se tornar uma pessoa completamente diferente. Alguém que dizia que o maior sofrimento de sua vida era a preocupação que ele tinha constantemente, dia e noite, pela igreja de Cristo. Ele era alguém que passou de odiar a igreja a amar a igreja de tal forma que ele não conseguia, que ele colocava o seu próprio bem a perigo por causa da igreja. E isso, para mim, diz muito. A gente passa por pequenas dificuldades, por pequenos problemas, e a primeira coisa que a gente faz é amaldiçoar Deus, reclamar de Deus, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Enquanto nós temos aqui um homem que foi chamado para sofrer, o chamamento de Paulo foi para sofrer, e alguém que até o fim de sua vida ver. Isso para mim fala muito. O segundo ponto que eu queria apresentar para os irmãos é sobre Pedro. Pedro é o completo oposto de Paulo. Pedro era um judeu, conhecedor das profecias, conhecedor certamente das escrituras, mas era um pescador. Alguém simples, provavelmente sem muita instrução, não conhecia o grego muito bem. Na verdade, os mesmos professores no seminário que exaltavam o grego de Paulo diziam que o grego de Pedro era o pior do Novo Testamento. Mas Pedro é essa força que se permite tanto ser usado por Cristo, que após o Pentecostes, sempre que ele prega, milhares de pessoas se convertem. E não era por ele, era pela forma como ele deixava que Cristo falasse e usasse, que o Espírito falasse através dele. Pedro é esse homem impetuoso, é esse homem que andava armado, que tinha sua espada sempre a postos, que no momento em que Jesus foi preso e ia ser levado para a crucificação em Getsemane, ele corta a orelha de um dos soldados que estava lá para prendê-lo. Pedro é aquele que, mesmo enquanto todos os outros discípulos se afastavam de Jesus na sua crucificação, Pedro estava lá, mesmo que quando fosse reconhecido ele negasse Jesus, mas ele ficou lá. Após a ressurreição de Jesus, Pedro é aquele que, constrangido com o amor de Jesus, disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele não só reconheceu a soberania de Jesus, mas reconheceu também que o amor que o próprio Jesus tinha por ele, reconheceu o amor imperfeito que ele tinha por Jesus. Pedro é esse homem que tinha tudo para ser como nós dizemos no Brasil, um Zé Ninguém. Alguém que não tinha futuro,
que provavelmente seria um pescador até o fim de sua vida, mas ele se tornou o principal dos apóstolos, o principal da igreja de Jerusalém. Ele também experimentou muita dor, ele também foi martirizado, assim como Paulo também foi martirizado. E quando ele ia ser crucificado, a história diz que ele disse que ele não era digno de ser morto da mesma forma que seu mestre. E por isso ele foi crucificado de cabeça para baixo. Isso é tão absurdo, imaginar que alguém, na hora de sua morte, diz: eu não sou digno de ser morto igual ao meu mestre foi morto. Não sou digno. Me matem de outra forma, mas não igual a ele. Não sou digno. E isso também diz muito para mim, particularmente, do que é alguém que não tinha expectativa nenhuma na vida. E Deus muda toda a expectativa dele. E ele, em toda a sua vida, buscou somente glorificar a Jesus. Ele não buscava a própria glória. Em nenhum momento nós vemos Pedro, a não ser por algumas brigas que ele teve. A gente não vê Pedro sendo alguém que queria chamar a atenção para si mesmo. Ele queria que Cristo fosse glorificado. Esse, para mim, é o segundo ponto. Eu gostaria que os irmãos também, talvez, marcassem os irmãos. E o último ponto é justamente esse versículo aleatório que divide a história de Paulo e a história de Pedro. Atos 9:31, que diz que a igreja era edificada no caminho e no temor do Senhor, no conforto do Espírito, e que ela crescia. A gente sabe que a igreja de Cristo nem sempre em Atos e na Bíblia, ela nem sempre passou por momentos de facilidade. E, na verdade, a igreja perseverou e cresce a despeito das dificuldades. E o conforto do Espírito sempre acompanha a igreja. Esse conforto e essa paz, que excede todo entendimento, ela não está ligada à paz mundana. Ela está ligada a uma paz superior, a algo que nós não entendemos. E é isso que prova para mim a fidelidade de Jesus. Porque Jesus, lá nos evangelhos, disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa fidelidade de Jesus em manter sua palavra, assim como ele foi muito fiel em manter a palavra dele a respeito de Paulo, que importava que ele sofresse pelo nome de Jesus, ele foi fiel em manter essa palavra, porque Paulo sofreu. Jesus é fiel em manter sua palavra e dizer que ele acompanha a gente ainda hoje e até a consumação dos séculos. É isso que nós, como igreja, esperamos. E para mim, todo esse texto aqui fala de fidelidade. Tudo isso aqui fala de fidelidade. É a fidelidade de Deus na vida de Paulo, é a fidelidade de Deus na vida de Pedro, é a fidelidade de Deus na vida da igreja, porque Ele está conosco. Ele nos acompanha e Ele nos acompanhará para todo sempre, até o dia em que nós o veremos com os nossos próprios olhos. E teremos o encontro que os discípulos tiveram, que os apóstolos tiveram, que eventualmente Paulo teve. Nós veremos Jesus, porque Ele é fiel.